nós estamos pelo Face, depois vai estar disponível no YouTube. No YouTube tem o meu canal lá, Pastor Orivaldo Vieira. Você acessa lá, deixa o seu joinha para mim e está tudo certo. Ou se inscreva, né? Toda vez que gravamos o culto à noite, todos os domingos, você vai automaticamente receber. Depois vai estar disponível também no Facebook. Você entra lá, curte, compartilha e vamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, para você estar em casa, Mateus capítulo 22, versículo 29. A gente tem algumas pessoas que assistem os nossos cultos, irmãos. Alguns de Minas Gerais, alguns até de outro país, irmão. É bacana, né? Eu tenho um irmãozinho, acho que ele é da Espanha, né? Pelo linguajar dele, acho que é da Espanha. Também sempre ele curte lá, Deus te bendiga. Está sempre lá curtindo. Tem um que eu não sei falar não, mas é lá dos países árabes lá. Ele assiste também, só que eu também não sei. Ele escreve lá, como eu não entendo nada. Tudo bem que eu podia colocar para dizer, né? Irmãos, Mateus capítulo 22, versículo 29. Preste bem atenção. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos. Nós somos Jesus, amém? Não é que nós estamos no pecado, nós não estamos no pecado, mas nós cometemos um pecado quase que inconsciente, sem perceber. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. Errar, irmãos, é cometer pecado. Quando a pessoa peca, ela está errando. E qual é o pecado aqui? Errais por não conhecer as Escrituras. Tem muita gente que diz que é de Jesus, mas eles não conhecem. Entenda, alguns até leu como se fosse um livro, um jornal, mas não pega para meditar, não pega para compreender, não pega para dar aquela meditação. Essa mensagem que eu até peguei ontem com o pastor Adriano. Irmãos, nós pecamos por quê? Porque não colocamos o nosso coração verdadeiramente naquilo que estamos lendo. Se não entendemos, deixa para lá, não, irmão, então é uma bênção. Quando nós não compreendemos, nós estamos pecando. Deus, eu preciso que o Senhor o quê? Me ensine. Errais, entenda, por não conhecer, não colocar o coração para compreender as Escrituras. Eu sei que todo mundo aqui já leu a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo é de Jesus, mas às vezes ao ler a Bíblia você não coloca o coração, está lendo e está preocupado com outros afazeres. Não, eu preciso separar aquele tempo e eu vou ler e eu vou pedir: Espírito Santo, fala comigo, me ensina as Escrituras Sagradas. Quando nós não fazemos isso, nós pecamos, erramos. Errar é perder o alvo. Pecar é isso, é perder o alvo, por não conhecer as Escrituras. E porque não conhecemos as Escrituras, fazemos o quê? Nem o poder de Deus. Começamos a achar que Deus é igual a nós. Nós somos limitados, mas Deus, irmãos, não tem o que? Limite. Mas porque não conhecemos a palavra de Deus, achamos que é assim mesmo. Até brinquei agora mesmo, começamos a envelhecer, né? Mês que vem eu faço 45 anos. E aí a pessoa fala assim: o ser humano é igual ao carro, vai envelhecendo, começa a defeito. Não dá nada, irmão. O Moisés deu 120. Olha o missionário Soares, consegue correr 15 quilômetros. 15 quilômetros, 70 anos, 32 anos. Glória a Deus. 70, 15 quilômetros. Tremendo, irmãos. Pastor Jair, irmãos, está correndo também. Mas por que a gente se acomoda? Porque não conhecemos as Escrituras. Deixamos que o diabo, irmãos, faça o quê? Nos engane. Que o diabo não trabalhe conosco e vamos aceitando. Alguns chegam até a dizer: a minha depressão, porque isso é de família. Mas peraí, você não aceitou Jesus? Quando você aceita Jesus, toda a maldição é quebrada. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas fez o quê? Já passaram, e tudo se faz novo. Mas aí nós achamos que é normal, porque hoje em dia nós ligamos na televisão e descobrimos que tantos milhões vão ter depressão. Eu vou ter também. Que tantos milhões vai ter diabetes. Eu vou ter também. Não, irmãos,
Eu não tenho que ter nada desse mal, não. Eu tenho que ter o quê? Deus na minha vida. Quando eu tenho Deus, com esse mal não me ataca. Entenda? Tem muita gente na igreja, muitos irmãos que estão na igreja, mas não conhecem as Escrituras. Eles não é que eles não leem, eles leem, mas não entendem. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enéas. Um Enéas era de Deus? Era. Conhecia a palavra? Sim. Mas a Bíblia diz que fazia 8 anos que ele estava acamado. E o Pedro vai na cidade dele, chamada Lida. E quando chega lá, o Enéas vem cheio, irmão, de dor. Ah, Pedro, eu não estou bem. Pedro, estou passando por uma provação. Olha, Deus está me provando a minha fé. O Pedro disse: para aí. Escute, Enéas. Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Mas por que o Enéas estava achando, irmão, que era normal? Porque não estava conhecendo o poder de Deus. Talvez hoje você está aqui, doente, enfermo. O médico diz: é por resto da vida. E você diz: é verdade. Mas peraí, você não conhece as Escrituras? Você não sabe o que Deus diz? Pelas suas feridas você foi o quê? Sarado. Então você tem que lutar. Deus, eu não aceito. Ainda que o teu corpo está atestando. Você tem. Deus, eu não tenho. Está amarrado esse demônio. E lutar. Irmãos, não meça Deus pelos médicos. O poder de Deus é infinito. O homem é limitado, mas Deus não. Não há impossíveis para Deus. Não há impossível. Então nós erramos, porque não conhecemos. Tem muita gente, volto a dizer, na igreja, que não conhece a Deus. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 3. Você vai ver que, irmãos, isso aconteceu agora, está acontecendo agora, e já aconteceu no passado também. E nós precisamos abrir nossos olhos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 adiante. Vamos ler aqui no monitor, irmãos. Diz assim: e o jovem Samuel servia a quem, pessoal? Perante Eli. Escute, olhem para mim. O Samuel, ele estava servindo a Deus, mas perante o Eli. Tem gente que é de Deus. Como? Na igreja. Na igreja não tem mais gente convertida do que ele. Perante o pastor, irmão, chega até a hora forte. Dentro da igreja é a paz do Senhor, glória a Deus. Mas quando sai, será que ainda serve a Deus? Samuel, jovem, serviu o Senhor. Não estou falando que o Senhor está no pecado, não, tá? Não me interprete errado, eu dou um exemplo. Serviu ao Senhor como? Perante irmãos Eli. Ou seja, eles, diante do Eli, ele estava ali, irmãos. Mas não é só perante o Eli, é perante, irmãos, aonde você for. Você vai servir ao Senhor. Você tem que estar o quê? Em comunhão com Deus. Entendo? Samuel era um jovem, menino, ainda foi por tempo, com 8 anos de idade, e já servia ao Senhor. Às vezes a pessoa na igreja há tantos anos, irmão, mas ele não aprendeu. Dentro da igreja, eu fui obreiro, irmão, na região de Franca, há muitos anos atrás. E eu lembro que tinha um obreiro junto comigo, irmão. Quando o regional chegava, irmãos, a voz dele, irmãos, era a voz mais alta. Acabava-se o culto, né, na sede, e os obreiros, irmãos, se reuniam e faziam meia hora de oração. Terminava o culto, meia hora de oração, ele ficava lá. Irmão, só observando. De repente apareceu o regional. Ah, meu irmão, o camarada cobria todo mundo com a voz. Servir a Deus como? Perante o regional. Isso não adianta nada. Eu tenho que servir em todo lugar que eu estiver. Irmãos, aqui nós temos que fazer faculdade. Na faculdade, sirva a Deus. Na escola, sirva a Deus. No trabalho, sirva a Deus. Na feira, sirva a Deus. Dirigindo um ônibus, sirva a Deus. Lá no meio do canavial, sirva a Deus. Vá atender alguém na loja, no comércio, sirva a Deus. Ele servia ao Senhor aonde? Perante Eli. Diz mais. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Continua lendo, vamos continuar lendo. 2. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus. Continue. O Senhor chamou a Samuel e disse:
e disse-lhe, o Senhor chamou Samuel, e disse ele, eis-me aqui. Pastor, então não estou entendendo. Deus chamou Samuel, Samuel respondeu, eis-me aqui. Você sabe. Continua. E correu a quem? É ele. Tem gente que vem na igreja, mas já acha que é ele, que o pastor está falando. Ah, alguém deve ter contado a minha vida com o pastor. É alguém que fala, se eu descobrir, Rangel, eu vou matar. Que é isso? É Deus, meu irmão, abrindo os seus olhos. Tem um pessoal até postaram um vídeo no Facebook, o pastor estava falando com a moça e disse, olha, o espírito da morte está te cercando. E a moça, não sei se deu muita ouvida, não, sei que passou alguns dias, a moça morreu. Era o homem que estava falando, Deus estava falando com ela, mas não deu ouvidos. Deveria ter caído, Deus misericórdia, precisa da sua ajuda. Escute ali, irmão. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou, vai. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi aonde? Você prestou atenção aí? O Samuel não estava o quê? Conhecendo a voz de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, nós não conhecemos a Deus. Errais porque não conheciam as Escrituras, e nem o poder de Deus. Deus às vezes até usa o pastor para falar contigo, e você acha que às vezes está jogando indireto. Não é direto. Deus abençoa você. É igual aquela história da moça ia na igreja, e toda vez que ela ia, o pastor já pregava Isaías 53. Ela chegou para a mãe dela e disse, estou cansado, vou na igreja, o pastor Jaime sempre prega a mesma coisa. Irmão, Deus estava usando o pastor Jaime para dar uma direção a ela. Mas a pessoa às vezes não reconhece a Deus. Olha lá. Levantou-se e foi ele e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. 7, aí vem a parte que eu quero. Porém Samuel ainda o quê? Não conhecia o Senhor. Por que ele achava que era um homem? Porque tem muita gente na igreja, irmãos, que acha que é um homem. Às vezes, um propósito que nós estamos fazendo, é o homem, que quer homem da dinheiro. É para o homem que eu estou fazendo, porque não conhece. Às vezes Deus está usando para dar uma bênção para a pessoa não conhece o Senhor. Ela não entende que através daquilo ali, Deus pode fazer o que? Um milagre na vida dela. O Samuel, ele servia ao Senhor? Sim, mas perante ele. Ele não conhecia, talvez seja perante mim. Você ora, mas na sua casa você não ora. Na sua casa não tem comunhão. Na sua casa, ao invés de nós temos hoje, o irmão Zu fala amigo. É ou não é verdade? Mas ao invés de falar amigo, faz o quê? Assiste novela. Na igreja, gente boa. Em casa, novela. E aí o mal faz o quê? O mal vem sobre a pessoa. Mas por quê? Porque a pessoa não abre os olhos. Não adianta servir a Deus aqui, sair lá fora e acender um cigarro. Não adianta. Ou sair daqui e beber cerveja. Está enganando a quem? O homem não vê, mas Deus tudo vê. Tudo vê, irmão. Eu conheço a Deus. Não, você conhece a letra. A letra por si só faz o quê? Ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. Irmãos, Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Deus quer nos abençoar, pessoal. Deus quer mudar a nossa história. Não estou aqui para colocar regras para ninguém, não. A Bíblia diz também: o homem é quem? Si mesmo. Eu estou aqui para, irmão, só para pregar o Evangelho. Olha lá, Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro. O que Jesus queria com os discípulos? Que os discípulos fossem para o outro lado. O que Deus quer? Que você tenha uma guinada na sua vida, que você tenha, irmãos, uma transformação, uma mudança. Ele quer que você, irmãos, como diz o pessoal, arrebente, que você seja uma bênção, uma coluna. Imaginou? Chega aqui na igreja e o pastor diz: olha, pessoal, nós precisamos de tanto pagar o lugar. O pastor diz: não, eu pago sozinho. Ele quer que você passe para o outro lado, mas você não passa. Vamos lá. Mandou-se passar para o outro lado. Vai. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Levou Jesus. Eles deixaram aquela multidão que estava lá e pegaram Jesus e entraram no barco. Vamos lá ver. E assim como já estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Continue.
E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Continua. E ele estava na popa fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. Mas eu não estou entendendo. Escute. Os discípulos, boa parte deles era o quê? Pescadores. E a Bíblia diz também que havia cobradores de impostos. Ali era uma cidade de porto, tinha um porto naquele lugar. Então eles trabalhavam todos juntos. Quando eles entraram no barco, irmãos, eles começaram a conversar um com o outro e falar: olha, você lembra daquele peixe que eu peguei aquele dia? E começou a contar histórias. E simplesmente fizeram o quê? Deixaram Jesus de lado. Jesus achou uma almofada. Ninguém está falando comigo mesmo. Eu vou fazer o quê? Vou dormir. E às vezes a gente faz isso. Nós temos que somos de Jesus, que nós aceitamos a Jesus, mas tocamos na nossa vida, sim ou não? Vivemos o nosso dia a dia, levantamos de manhã, tomamos café, vamos trabalhar, voltamos correndo, almoçamos, voltamos para o trabalho, chega em casa à noite, toma banho, deita no sofá, liga a televisão, e Jesus está deixado. Pegamos o celular, mandamos um WhatsApp a fulano, entramos no Facebook do ciclano, olhamos o Twitter, olhamos as notícias, vemos a novela, vemos não sei o que. E Jesus? Quando você deixa Jesus de lado, entenda, o demônio se aproveita. Levantou-se uma tempestade. O barco estava enchendo de quê? De peixe, não de água. Imagina você no meio do mar com um barco cheio de água. Você vai morrer. Mas e Jesus? Estava com eles? Estava, mas deixado de ir? Nada. Eles eram discípulos de Jesus? Sim, mas estavam de lado. Ele estava dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? Ou outra tradução diz: não se importa. Tem gente assim: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque você deixou ele de lado. Porque você parou de buscar. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, se bater na porta, a porta faz o quê? Ela se abre, mas nós não batemos. Nós preferimos, irmãos, o dia a dia nosso do que Jesus. Agora está dormindo: mestre, por que o senhor não se importa? O senhor não está vendo que eu estou doente? Olha o meu casamento se acabando, olha os meus filhos, olha isso, olha aqui, estou desempregado, estou passando fome, estou passando necessidade. Não, olha no meio. É você que deixou ele de lado. Mas vamos lá. O nosso foco aqui é não conhecer a Deus, não saber o que é Deus. Vai. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Agora vem, vai. Ele disse: por que sois? Você é tão o quê? Tímido. Ainda não tendes o quê? Fé. Você ainda não compreendeu. Vocês não me conhecem. Tem gente assim, irmão. Não conhece ele. E porque não conhece a ele, irmão, crê naquele Jesus do quê? Pregado numa cruz. Jesus está na cruz? Não. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está o quê? Vivo. Ele não está lá, irmão, de braços abertos, com pessoas caídas de lado, não. Ele é vivo. Pode falar com ele, irmão, ele te ouve. Por que, irmão, não tem de fé? Por que vocês estão tímidos? Preferem deixar ele dormir, irmão. Mas olha os discípulos agora. Por favor, o próximo. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros. O que eles falaram? Lê para mim. Mas quem é este? Mas eles não eram discípulos? Sim ou não? Mas quando eles dizem quem é esse, já era o que neles? Então eles estão mostrando o que? Que eles não sabiam quem ele era. Não conheciam. E às vezes nós somos assim. Nós estamos na igreja, mas quando vem a luta, quando vem o aperto, irmão, cadê a nossa fé? Porque demonstramos a nossa fé quando vem o que? As lutas. É na hora das pelejas, irmão, que mostramos quem nós somos. Mas quem é esse que até o mar e o vento se obedecem?
Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você diz que crê. Irmãos, e operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Quem? Erreis por quê? Porque não conhecem as Escrituras. E aí nós sofremos, e aí nós padecemos, e aí nós somos humilhados. O diabo bate na nossa cara. É uma peleja, uma dificuldade. Somos envergonhados porque não conhecemos o poder de Deus. Entenda, para Deus não há limites. O médico pode ter falado para você, não tem jeito, mas Deus diz, tem jeito. Deus diz, não tem jeito. Hoje de manhã um irmão fazia um irmão mecânico, de levantar o braço. Na hora da oração, levantou e bateu lá em cima. Esse é o nosso Deus. Agora ele está com o irmão, um monte de cura. O irmão está no chacrinho, ele abre os olhos, Deus curou. Esse é o nosso Deus, nós temos que crer. Mas por que não cremos? Porque não conhecemos. Não pegamos Escritura, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para um monte de coisa, tempo para Deus. E depois nós queremos ver Deus agir. Escute o que eu vou dizer. Quando você entende a Escritura, irmão, nada é o que? Impossível. Nada, irmãos. O diabo não pode contra a tua vida. Pastor, mas o diabo está vindo, doença, enfermidade, meu irmão. Errei porque não conhecia as Escrituras. Conheça Deus. Deus, eu vou te conhecer. Deus, eu vou tomar posse. Deus, eu vou assumir a minha vitória, a minha bênção. Deus, eu vou tomar posse do que é meu, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Irmãos, erreis porque não conheceis. Deus, eu vou conhecer. Eu vou conhecer o Senhor. Ele é o Deus da Bíblia, meu irmão. Ele é o Deus que habita na Bíblia. Você tem que pegar, Deus, eu vou meditar, eu vou aprender. Quanto mais você aprender de Deus, mais bênçãos você vai ter. O problema é que muitos de nós somos como Jó. Jó 42, Guilherme, por favor. Versículo... Eu sei de manhã, esqueci agora. 3, versículo 3. Não, 3 é 2. Olha lá. 5, nem 3, 2, 5. Como o ouvido dos meus ouvidos, eu fazia o quê? Mas agora te vejo. Tem uma tradução que diz assim, ó: eu te conhecia só de ouvir falar. E quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não são assim? Que só conhecem Deus, irmãos, por aquilo que os outros falam. Testemunhos só na vida dos outros. Ela vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo prósperas, e ela morrendo as mínimas. Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, Deus, eu quero te ver na minha vida. Deus, eu quero tomar posse de tudo que o Senhor comprou para mim na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Deus, eu vou orar e Deus vai me dar a vitória, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. O Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque nele há o poder de Deus. Amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus.